Flávia, o meu bate-papo de hoje é com essa figuraça, esse grande profissional que sempre esteve presente aqui no nosso Manhã da Gente, Dr. Fernando, excelente trabalho ele fez durante esse período da pandemia também, é infectologista, né? E também mostrou aí de várias formas simples, né, como a população pode se proteger não só do vírus, né, que a gente ainda, eu acho, não sei, deve ter ainda um pouco, né? Tá se falando ainda da Covid, deve ter alguém ainda, não sei ainda, mas a gente vai perguntar a ele que já está aqui, né, que a gente vai deixar essa interrogação para ele responder, né, sobre a Covid, mas também outros vírus, né? Tem esse negócio da mosca, tem essas outras doenças que estão vindo por aí. A gente vai saber tudo com ele aqui. Tudo bom, doutor Fernando? Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente. E aí, a Covid acabou mesmo, esse negócio de tirar a máscara, o que é que o senhor está achando desse negócio? Diga aí pra gente. Bom dia, Marília. Sempre uma satisfação dia. estar aqui com vocês, estar aqui podendo trazer informações. E é verdade, o infectologista, nesses últimos 2 anos, claro, a gente tem aparecido mais a questão das orientações quanto à Covid, mas quantas outras doenças, né? Doença da mosca, dengue, chikungunya, leptospirose e por aí Sarampo, vai. catapora. Minha gente, agora tá vindo até catapora. Eu disse, meu Deus do céu. A grande questão da nossa especialidade é essa, são doenças preveníveis, e aí entra a importância enorme, né, desse espaço, de levar informação às pessoas, para as pessoas poderem se cuidar e não adoecerem, né? É verdade. E quanto à pergunta, a questão da pandemia, a gente está na esperança de, enfim, estar saindo dela, mas o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, ele tem uma capacidade de mutação grande. Isso. Então a gente sempre fica também com um pouquinho de medo quando a gente começa a ver em outros locais, aquele situações. receio, né? Exatamente. Acredito, como eu já tenho dito em outros momentos, né, que a gente infelizmente não se livra da doença. Porém, a gente está próximo de se livrar dessa situação de pandemia. Sim. Né? Agora a gente pôde flexibilizar um pouco mais, saiu a obrigatoriedade do uso da máscara, embora a gente sempre mantenha a orientação das pessoas, principalmente quem tem comorbidades, pessoas que têm idosos, continuarem utilizando em situações de risco para poder não adoecerem. Ainda estamos vendo pessoas doentes com Covid-19. Exatamente, por isso que eu perguntei assim, deixei a interrogação, né, para você falar melhor para a gente. Nesses últimos anos, né, vamos lá, faça um resumo aí geral, né, você como profissional, esses últimos anos que a gente veio vivendo, tudo isso, né, para você, como foi? Foi uma situação, inicialmente vinha aquela incógnita, aquela dúvida, né, do que é que está acontecendo. A gente começou a ver os casos lá na China, pouco a pouco se espalhando pelo resto do mundo. Quem não lembra da imagem assustadora quando chegou na Itália, ao ponto do Papa celebrar uma missa pela primeira vez na história, ele sozinho, né, e todo o planeta assistindo ele sozinho naquela celebração histórica, que mostrou para a gente o quão o vírus ele veio e mudou, né, a nossa sociedade. Sem falar nas perdas, para você ter uma ideia, chegamos a vivenciar um plantão de 12 horas num só hospital, 9 mortes, à noite mais 7 mortes, né, uma situação extremamente assustadora. Não existe na história doença qualquer que seja, nem sequer acidente, ainda bem, né? Que tenha matado 74 pessoas em 24 horas aqui na Paraíba. E nós vimos isso ano passado, e é algo que a gente precisa respeitar, né, quando a gente olha para trás, no sentido de quando, se um dia, espero que a gente não vivencie mais, vivenciar algo parecido ou próximo disso, que a gente se lembre das proteções, que a gente possa rapidamente preparar o sistema de saúde e a gente possa tentar diminuir o impacto do que a doença fez para que não faça mais. Até porque a gente já sabe mais ou menos como se prevenir, né? Use máscara, o álcool, lavar bem as mãos, não ficar sempre próximo das pessoas que estão com alguma coisa. É importante ficar a lição. É importante a gente já ter uma caixinha de máscara em casa, até porque às vezes a pessoa tem uma gripe em casa, uma tosse, tá com alguma coisinha, coloca, não custa nada, se previne, para que não possa você ser contaminado também. Por falar em contaminação, a gente está vendo que está tendo um surto, né, de sarampo, né? As pessoas estão começando a pegar sarampo, tem essa virose da mosca, né? Conta pra gente, explica um pouquinho pra gente como a gente pode se proteger. O sarampo é uma coisa que pega, né? Pega até no ar,
É isso? O sarampo até assusta um pouco o retorno, porque era uma doença que já estávamos começando a comemorar a extinção dela aqui no país. Isso. Né? Até alguns anos atrás, a cobertura vacinal chegou a mais de 90%, chegou a 92% aqui no estado. Né? Significa que 92% das pessoas que precisariam estar vacinadas de fato estavam. Isso é maravilhoso, né? Para comemorar. Porém, nesses últimos anos, aí assomou-se a pandemia, o medo das pessoas buscarem a vacina. A gente precisou focar no combate à pandemia. Então, houve uma queda dessa cobertura. Hoje está, se eu não me engano, 70% aqui no estado. Posso estar enganado, mas é um número próximo a isso aí. E que representa uma quantidade grande de pessoas, 30% das pessoas que deveriam estar vacinadas estão aí sem a vacina, estão expostas, e é uma doença extremamente transmissível e infelizmente também mata bastante. Exatamente. Então, aparecer um caso de sarampo já assusta bastante. E quais são as orientações em relação à proteção? Primeiro, vacinar, você que está em casa, que tem filho pequeno, olha o cartãozinho de vacina, leva para o profissional de saúde aí pertinho, para poder atualizar esse cartão. No posto público, a pessoa pode se vacinar? Isso. Em todos os postos de saúde próximo de casa, vão oferecer a vacina contra o sarampo. Leva o cartãozinho, porque eles vão ver o que é que está faltando e vão poder atualizar. Quanto à doença da mosca, Marília, que é interessante, que é o seguinte, é uma doença sazonal. O que significa isso? Sempre no começo, no período em que está mais quente, que tem mais chuvas, aumenta a quantidade de insetos, consequentemente de moscas. E as moscas são vetores. O que são vetores? Eles posam no local que tem um vírus ou uma bactéria, ou um bichinho que pode causar doença, saem dali, quando posam na comida da gente, acabam contaminando a comida. Então, qual a grande orientação em relação a isso? São doenças... Ah, mas Fernando, são doenças que a pessoa melhora, geralmente melhora, mas você imagina uma diarreia e vômitos em um idoso que pode desidratar, numa criança muito pequena, eles correm risco sim. Então a gente tem que combater como? Ter cuidado com os alimentos, cobrir os alimentos, ter cuidado, você pode botar tela nas janelas de casa, quem pode botar. E a questão da lavagem das mãos e dos alimentos. Né? Se você for comer, por exemplo, uma fruta com casca, grande transmissor de doença da mosca, lava a fruta com casca, né? Lava as mãos antes de se alimentar ao sair do banheiro. Assim você impacta na transmissão, você diminui a transmissão e aí está se protegendo. E não só não adoecer, mas também não passar para as pessoas em casa. A gente vê muita mosca em sítio, em lugares que tem mato, né? Isso. Bichos, tipo animais, enfim. Como evitar? Porque... tem tanto que a gente vai, gente que é cheio, assim, e você não sabe o que fazer. É complicado. E a gente não sabe qual é o tipo de mosca, porque existem vários tipos de mosca. Qualquer tipo de mosca, inclusive baratas também. Misericórdia. É porque é o seguinte, nós também somos vetores e a gente leva a doença para aquele local e a partir daquele momento, por exemplo, se você chegar doente num ambiente com muita mosca, não tem ninguém doente ao redor. Ao contaminar, se você contaminar o alimento ou qualquer espaço que seja, as moscas vão posar, contaminar-se também e transferir para as outras ao redor. Um exemplo disso, a dengue. Para que a dengue circule numa região, tem que uma pessoa chegar com a dengue ali, ser picado pelo mosquito da dengue, porque ele não anda com vírus normalmente. Ele, ao picar a pessoa, ele também se contamina e ao picar outra, ele passa à frente. Né? É complicado. Então, é verdade. É por isso que a gente não consegue, de fato, acabar com essas doenças. Elas são sempre, como a gente diz, sazonal. Aumentou a quantidade de insetos, aumenta o risco. E aí entra a importância da informação para as pessoas se protegerem. Como eu falei, né? Cobrir os alimentos, lavar as mãos e os alimentos, ter o cuidado em deixar os alimentos limpos sempre. Terminou de usar, guarda, coloca na geladeira, evita. Se tiver com aspecto de estar estragado, não consumi-los, até porque aí você adoece e você passa também inicia um novo ciclo de transmissão. Exatamente. Aí já tem outra coisa. É complicado. A catapora, minha gente, catapora é triste, viu? É triste a tal da catapora. Eu não sei qual é o pior, porque catapora, olha, eu já tive catapora, sarampo, graças a Deus nunca tive, mas já tive rubéola, né? Que eu não sei se é parecido com sarampo. São doenças diferentes, mas lembra porque todas têm aquela questão das manchinhas da pele, né? Aí confundem. Mas todas são transmitidas por vírus e todas são protegidas com a vacina também. No caso da catapora, é um vírus, é um tipo de vírus de herpes chamado o vírus da varicela zoster, que ela pega muito mais criança, mas adulto pode adoecer também. O problema, Marília, o medo da gente do infectologista é a catapora no adulto, acredita? É mesmo? Porque na criança geralmente é mais tranquilo, no adulto pode ficar grave. Eu já internei adultos por conta de catapora. Aí tem a vacina da catapora, né? Que geralmente as crianças podem tomar, os adultos podem tomar também, mas geralmente os adultos seriam em clínicas particulares, né? E depois que esse vírus ele vai embora, depois que a catapora vai embora, a pessoa fica com esse vírus no corpo.
E tem que ter cuidado com a questão da imunidade. Você abusar aí do álcool, abusar aí com os excessos, pode voltar a doença, mas não em forma de catapora, e sim em forma do que a gente chama de herpes zoster. Lembra que o povo chama de cobreiro? Aquelas lesões que ficam, são extremamente... Pronto. É o mesmo vírus. Por isso que a gente também precisa ter cuidado com a alimentação, com sono, com tudo, para manter a imunidade sempre estável e evitar sofrer com essa doença. Eu tinha 5 anos quando eu tive catapora, nunca esqueço. Aí eu fui viajar com minha mãe e meu irmão. Minha mãe inventou de colocar minha roupa junto com a do meu irmão. Ele não tinha pego catapora ainda, mas eu tive. Mas aí acabou pegando catapora, acho que ela achou que não ia ter problema. Juntou minhas roupas com a dele. Eu, bichinho, se ferrou. Chegou lá, a gente estava em Foz do Iguaçu. Quando chegou lá, o coitado pegou catapora. Ficou todo embolado. Teve que ficar dentro de um quarto de hotel, preso por uns dias, né? Por conta da catapora. E aí, e o pior é que minha mãe é minha doida. Aí fazia, o povo dizia, cadê o seu filho? Não, é porque ele comeu muito chocolate e ficou todo embolado. As pessoas não perceberem que era O povo catapora. não sabia que era catapora. Minha gente, olha, não sei não. Só Marília, Jesus na causa. Você fez uma colocação aí que foi importante para as pessoas perceberem a questão da transmissão. Você vê, juntou a minha roupa dele. É um tipo, também é um mecanismo de proteção. Por isso que a pessoa, quando tem catapora ou quando tem doenças virais, é importante separar as roupas. Isso. Não só as roupas do corpo em si, mas também toalhas, né, de uso pessoal. Se possível, talheres, copos, pratos, porque pode servir de veículo de transmissão e a pessoa pegar catapora e outras doenças mais. Exatamente. Agora, ele pegou papeira e eu nunca peguei. Graças a Deus, sei nem como é. Mas, olha, a pessoa corre o risco de pegar novamente, depois de ter tido. Por exemplo, eu tive quando criança, mas eu corro o risco de pegar novamente. Olha como as doenças virais são complexas, né? A Covid, se tiver uma outra variante, você corre o risco de pegar essa outra variante. No caso da catapora, não. É um vírus diferente, ele não tem essa capacidade de variação como o caso do SARS-CoV, o vírus que causa Covid. Então, se você já teve catapora, você não vai pegar novamente. Agora, qual o problema? Como eu falei, se você já teve catapora, você fica com o vírus guardado no corpo, né? Claro, ele está ali, ele não vai causar doença. Mesmo que se vacinou. Se teve catapora, ele vai ficar ali preso. Ele não causa catapora. Agora, se a imunidade baixar demais, ele se apresenta como herpes zoster, o famoso cobreiro. Quem sofre de cobreiro? Por exemplo, você vê muito em idosos. Idosos têm uma imunidade mais fragilizada. Então, às vezes pode acontecer, numa das variações da imunidade, ela baixar um pouquinho mais e aparecer o cobreiro. Então, quando você tiver cobreiro, lembre-se que é o mesmo vírus que causou a catapora. E tem que ter cuidado porque ele pode infectar, que é doloroso, aparece bolhas, dói bastante. Pode infectar com bactéria e tem um outro problema. Então, apareceu o cobreiro, é bom procurar um atendimento médico. Mesmo que seja pequeno, é importante procurar um atendimento médico. Que coça, viu? Minha gente, que coça. Olha, eu não sei, é triste, é triste. Eu tomava tanto banho e minha mãe jogava álcool em mim para poder ver se amenizava. Álcool é bom jogar álcool para dar uma amenizada. Pode queimar a pele. Quando eu era criança, jogava raízes no álcool, era, meu Deus do céu. Então, colocava dentro da água, né, para poder dar uma amenizada na situação. Não era álcool jogando direto, mas jogava dentro da água, eu ia tomar banho e ficava, menina, eu passava um dia todinho tomando banho, viu, doutor? Para poder amenizar a situação, era horrível. E faz o quê? Toma alguma coisa para melhorar? Tem medicações, no caso da catapora tem antivirais, né, que são eficazes não em acabar de vez com a doença, mas em diminuir o tempo que a pessoa está doente. Sim. É que se você não toma, você vai passar o quê? 10, 14 dias. Se é prescrito direitinho, você toma direitinho, você vai passar bem menos tempo, né? Qual o problema também do vírus? Quando ele se apresenta em forma de herpes, a pessoa pode ficar com uma dor. Inclusive pode ficar com o resto da vida, chamada dor herpética, né? Então, por isso que eu fiz essa orientação. Apareceu a herpes zoster, aquela feridinha, um cobreiro, né? Eu tive catapora, é o cobreiro. Vá para o médico, porque existem medicações que ele pode prescrever que podem diminuir o risco dessa dor. Eu tenho um paciente, Marília, que ele teve na testa. E isso já faz uns 5 anos. Até hoje ele tem dormência na testa e sente dor de cabeça por conta do vírus. Olha só como fica e como atrapalha a vida das pessoas. Sabia não. É verdade. Atrapalha mesmo, viu? Que é horrível. É importante buscar um atendimento para evitar. E a dormência também, coça, é terrível. Assim como também no tórax.
Eu tive um paciente que teve dor no tórax, ele foi inclusive na urgência achando inicialmente que era um infarto. Não era o início da herpes zoster. 2 dias depois apareceram as bolhas, ele foi na consulta com a gente atendeu, fez a medicação, precisou ficar internado, ficou tomando a medicação, ele não sente mais dor, mas eu sempre lembro disso, né? A dor no tórax pode ser vários acometimentos, outros e até mesmo o início da infecção por herpes zoster. Eu vou deixar aberta as nossas linhas, vai que alguém queira fazer alguma pergunta, então fiquem à vontade, tá? E o telefone na tela, tá, gente? 32620404. Mas já tem um áudio aqui, que é uma pergunta para o doutor Fernando. Pode soltar aí, vai. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Sobre essa questão de usar máscara ou não, é muito preocupante, porque em lugares fechados, assim como por exemplo nos ônibus, né, tem as janelas que ficam abertas, mas é uma lotação muito grande no horário de pico. Então, pessoas sem máscara ficam espirrando, tossindo em cima das pessoas. E isso é muito preocupante, eu tenho muito medo assim, de tirar a máscara, eu ainda não consegui e vou continuar usando, né? O que é que o senhor acha disso, doutor? O senhor acha que isso vai dar certo, esse negócio de ficar em lugar fechado sem máscara, assim, dessa forma, as pessoas espirrando e tossindo? Bom dia. Bom dia. Foi preciso tirar a obrigatoriedade? Porque muita gente de fato já não estava usando, né? E agora a gente tem, né? A gente está numa fase de pouca transmissibilidade, precisava continuar nessa abertura, porém, a gente acredita, e eu espero honestamente, que fique essa lição para as pessoas. Em caso de doenças gripais, em caso de aumento de casos, não necessariamente de Covid, mas da gripe, resfriado, as pessoas possam ter acesso à máscara, possam ter sua máscara para colocar, né? Se você estiver sintomático, para você não passar à frente, e as pessoas da sua família também. Você coloca nelas, evita que as pessoas saiam. Se você estiver doente, claro, nem todo mundo pode, Marília, mas se puder ficar em casa naquele período que está doente para não passar à frente e a doença se espalhar. Lembrando que ela pode estar leve em você, mas ela pode pegar alguém frágil, um idoso, e ele pode perder a vida por conta disso. Exatamente. A questão dos ônibus, por exemplo, eu estou sempre orientando as pessoas, Marília, saiam de casa com máscaras, mesmo que você não utilize, porque deixou de ser obrigatório. Mas você pode precisar utilizar. Num ônibus lotado, você olha para pessoas com sintomas gripais próximos, coloca a tua máscara. E quando sair do ônibus, lava as tuas mãos. Eu já dizia isso antes da pandemia, Marília. Um grande transmissor de doenças, os transportes públicos. A gente precisa orientar as pessoas quando saírem do transporte público, higienizar as mãos, evitar colocar a mão nos olhos, no nariz, na boca, porque assim você vai adoecer menos. As pessoas adoecem em média 6 vezes por ano. Quando a pessoa começa a ter o hábito da lavagem das mãos, evita estar coçando o olho e boca quando tiver com as mãos sujas. Exatamente. Né? E quando passa a se proteger, ele adoece muito menos, adoece 2 vezes no ano e olhe lá. Né? Eu conheço pessoas que passaram os 2 anos de pandemia e não tiveram absolutamente nada, porque também se cuidaram. Bom, e se você quiser ficar com sua máscara em lugares fechados, eu mesma prefiro ficar de máscara. Eu não vou mentir, eu já estou até acostumada a estar de máscara. Eu acho que em locais fechados, como supermercados, como ônibus, né? Ou qualquer outro local, gente, eu acho que seria interessante, se você puder ficar com sua máscara também, você fica, porque evita também outras doenças, não é só Covid, porque todo mundo tá vacinado praticamente. Né? Algumas pessoas ainda falta tomar algumas doses. Isso. Está surgindo a 4ª, né? Já surgiu a 4ª dose. A 4ª dose está para idosos, já estava para pessoas com imunossupressão, porque essas pessoas que têm a imunidade um pouco mais frágil precisam de um estímulo. E há a probabilidade grande aí da gente precisar fazer esse reforço, mas ainda é cedo para dizer de quanto e quanto tempo. Você citou bem aí, as máscaras protegem contra outras doenças, dentre as quais o sarampo, por exemplo. O sarampo, ele também... Sarampo a gente pega com... O sarampo é um dos grandes transmissores por aerossol. Não existia, até a Covid, não existia nenhuma doença viral tão transmissível como o sarampo, até que a Omicron chegou e mostrou pra gente que agora tem e é bem mais transmissível. Mas o sarampo é o mesmo tipo de transmissão. Ao utilizar máscara, você se protege contra o sarampo. Ao lavar as mãos, você também se protege contra o sarampo. Muito bem. Que tipo de vacina é da sarampo? Tem a chamada tríplice viral, tríplice. Tem dentro a vacina do sarampo também. Inclui só o sarampo ou várias outras? Tem outras, tem rubéola, tem outras. Então, Na verdade, a gente tem
são 18, me corrijam se eu estiver enganado, são 18 ou são 19, né, tipos de vacinas que se oferecem aqui no nosso sistema de saúde. Nós temos um dos melhores programas, se não o melhor programa de vacina do mundo. Né? Então, desde quando a gente nasce, até as pessoas falam, a vacina da Covid não evitou que eu pegasse Covid, diminui o risco, não evitou. A vacina da tuberculose não evita você pegar tuberculose, agora evita que você tenha tuberculose muito mais grave, a cerebral e o que a gente chama de miliar, que pega o corpo todo. Né? Então, muitas vezes a vacina ela não corta. Por exemplo, a vacina do sarampo corta, você não vai pegar sarampo. Ou o risco de pegar é tão pequeno que dificilmente você vai pegar. Né? E outras vacinas não. Você pode até pegar a doença, mas com a estratégia você não morrer da doença. O importante é você ficar vivo. Né? O importante é isso. Muito bom aqui o nosso papo de hoje. Parabéns aí, né? Porque hoje é dia do infectologista. Então, parabéns aí por estar sempre à frente, levando, né, informação para o nosso telespectador, para toda a população também, ajudando, né, as pessoas, porque eu sei que vocês ajudam muito, né, muita gente. Olha, me ajudava tanto. Doutor, me ajuda, estou com isso. Doutor, olha, o menino está com isso. O que é que eu faço? A gente fica meio sem saber, sabe? Mais ou menos, mas a gente não pode se automedicar. Não, a gente precisa de um apoio de alguém que saiba, né, o que a gente deve fazer de verdade para poder a gente contornar a situação. E doutor Fernando é um excelente médico, viu? Parabéns. Viu? Obrigado. Quero estender aqui os parabéns a todos os colegas infectologistas aqui da Paraíba e do Brasil. Né? Só tenho a agradecer o espaço da gente poder levar informação à população. Como eu tinha dito, são doenças preveníveis e acaba que esses momentos também são momentos de prestação de saúde, né? De promoção à saúde. Eu que agradeço demais, Marília, o carinho e a confiança. Um abraço a todos, né? Obrigada, viu? Obrigada e parabéns aí. Parabéns a você também, que é infectologista, a todos os infectologistas da Paraíba, do Brasil inteiro. Também me assista aí pela internet. Então, parabéns para vocês, viu? E continue trabalhando persistente, né, para a nossa população. Bom,